Advogada, feche os seus olhos agora e imagine essa cena aqui comigo. Você aqui no digital, produzindo conteúdo, toda estruturada, se posicionando como autoridade e começa a pipocar clientes chegando no seu WhatsApp. Todo dia chega alguém pedindo consulta, solicitando orçamento, chega um, chega dois, chega três pessoas por dia e você pensa: "Meu Deus, eu estou estourando aqui no digital". Mas aí vem uma pergunta que é inevitável: como que você organiza isso tudo, mulher? Pode parecer exagero? Talvez, mas se você estiver fazendo o seu dever de casa aqui no digital, esse momento vai chegar muito mais cedo do que você imagina. E para você não se perder nesse mar de contato, tem uma ferramenta que você precisa aprender a usar, que é o CRM. Eu não estou falando aqui do CRM do médico não, tá? Eu estou falando de Customer Relationship Management. E é sobre isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Eu vou te mostrar o que é o CRM, para que ele serve e como utilizar na sua advocacia, de um jeito fácil, simples e possível, como tudo que a gente faz aqui nesse canal. E para você que não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Letícia Pedrosa, eu sou advogada, especialista em tráfego para o mercado jurídico, também especialistas em venda para esse mercado. E hoje eu tenho uma empresa que já ajudou mais de 100 advogados a se posicionarem no digital de alguma forma. E a minha missão com esse canal ela é bem simples, é pegar na sua mão advogada iniciante no mundo do marketing e das vendas e te ajudar a navegar por esse oceano azul de possibilidades. Mas antes da gente entrar propriamente na ferramenta e trazer aqui tudo que eu tenho para explicar sobre ela, é importante que vocês saibam que o CRM ele está inserido num todo. Ele é uma ferramenta que visa te auxiliar no desenvolvimento do seu processo comercial. Então, vamos dar um passinho atrás. Eu já estou aqui na minha skin professora, então gosto de começar sempre pelo começo, e vamos entender o que é o processo comercial, porque é isso que vai te dar clareza, vai sustentar o uso dessa ferramenta que é o CRM. Então, o processo comercial, ele nada mais é do que as microetapas que o seu potencial cliente percorre. Desde o momento em que ele entra em contato contigo interessado no seu serviço, seja no WhatsApp, seja pelo direct, até o momento em que ele fecha o contrato de fato. E quando a gente começa no digital, a gente tem uma tendência de ser muito afobada, né, e focar no fechamento do contrato, e isso é normal, tá? Mas é importante a gente ter essa clareza do caminho que ele percorre até de fato fechar o contrato. O processo comercial ele se desenvolve justamente quando a gente faz esse mapeamento. E o CRM ele vem para te auxiliar a desenvolver todo esse processo. Então, como é que você constrói e desenvolve o processo comercial? Olha, você pode pegar uma folha mesmo e desenvolver e citar etapa um, etapa 2, etapa 3, esses passos que o teu cliente percorre até de fato ele fechar o contrato. Então, ele normalmente, né, vou trazer aqui um funil hipotético comercial. Ele entra em contato, depois ele vai ser qualificado por você, pela sua equipe, pela sua vendedora. Inclusive tem aula de qualificação aqui no canal. Depois da qualificação, a gente tem o agendamento da reunião. Então, beleza, ele é um lead que é qualificado, ele é um lead que faz sentido para você, vamos levar para a reunião, vamos levar para a consulta jurídica. Agendou a reunião, a gente tem de fato a reunião. Então, se compareceu, se não compareceu. A pessoa compareceu, a gente pode ir para uma etapa, por exemplo, de negociação. Às vezes a pessoa não fecha na hora. Passou da etapa de negociação, a gente tem o fechamento do contrato fechado, a gente tem a etapa de pagamento efetivamente. Então veja que aqui é só um exemplo de funil, de novo, só para vocês entenderem, conseguirem mapear o de vocês. Recomendo que vocês tirem um tempinho para pensar nisso, mas aí talvez, advogada, você não esteja convencida da importância de você ter um processo comercial. Então, eu sempre gosto de mostrar para vocês qual que é a importância, né? Para que vocês vejam sentido em ter esse trabalho, em parar um momento no dia a dia de vocês e entender qual que é a jornada de compra do cliente de vocês. O primeiro motivo da importância que isso tem é vocês, de fato, padronizarem esse processo comercial. Porque hoje, advogada, você pode sentar nessa cadeira, você pode ocupar essa cadeira de vendedora e tá tudo bem, todo mundo começa dessa forma.
Mas talvez você não queira ocupar essa cadeira dentro da tua empresa, e tá tudo bem também, você queira delegar, você queira ter um time, você queira ter um vendedor. E imagina, como que você vai delegar de forma assertiva se você não segue um padrão? Se você não mapeou a jornada do seu cliente, fica muito difícil, você concorda comigo? E veja, ninguém entende mais do teu serviço, do teu negócio, do teu processo, né, operacional do que você. Então, você vai ter que passar essa visão para o seu vendedor. E se você não tem essa clareza, fica muito difícil você delegar de uma forma efetiva. Segundo ponto, identificação de melhorias. É óbvio, a gente não consegue melhorar aquilo que não está mapeado. Então, se você não tem isso documentado, se você não tem essa clareza, e veja quantas etapas eu citei aqui do processo comercial, são microetapas. E quando você divide esse processo em microetapas, você consegue identificar exatamente onde está o gargalo. De novo, você só consegue melhorar aquilo que está mapeado. Então, é mais um motivo pelo qual é muito importante você ter isso muito bem mapeado e desenhado. E por fim, mas não menos importante, documentação e ferramentas. De novo, se não está mapeado, se não tem clareza, não tem como documentar, não tem o que documentar. E é importante, mais uma vez, até quando a gente pensa em delegação. Como é que você vai mostrar para o teu vendedor, para o teu SDR, o que você quer que ele faça, como ele tem que fazer se você não tem isso documentado, mapeado em algum lugar? Aqui, por exemplo, eu estou até com o meu mapa mental aberto, eu gosto muito de utilizar mapas mentais para isso, é uma ferramenta que você pode documentar. Você pode também gravar as suas reuniões, inclusive recomendo que faça, assista depois o que funcionou, o que não funcionou, tome nota, isso é muito importante para a melhoria contínua do teu processo. Agora sim, vamos falar de CRM, vamos falar de Customer Relationship Management. Para que serve esse trem de CRM? Vamos lá, vamos entender para que serve. Primeiro, serve para você documentar e armazenar informações de clientes e potenciais clientes. Então, é nessa ferramenta que você vai armazenar tudo. Além disso, serve também para você acompanhar o funil de vendas. Lembra daquele funil que eu trouxe ainda há pouco, que fala de qualificação, agendamento, reunião? Então, é ali que você vai conseguir realmente acompanhar a jornada de cada cliente, porque o CRM, ele te permite isso. O CRM também vai te permitir gerenciar essa comunicação com o teu cliente e também os follow-ups. Vamos lembrar aqui o que é follow-up, né? Eu já trouxe isso em aulas passadas. Follow-up são os pontos de contato que você faz com esse teu potencial cliente para que ele vire cliente de fato. Então, a gente tem aí follow-up de agendamento de reunião, follow-up de fechamento, e esses pontos de contato são fundamentais para que o seu potencial cliente vire cliente de fato. Além disso, o CRM ele também vai te permitir automatizar o seu processo comercial. Então, pensa nessas tarefas muito operacionais, né, muito manuais. Uma ferramenta de CRM vai te permitir trazer essa produtividade maior para a sua equipe. E por fim, o CRM também, ele vai conseguir gerar relatórios de venda e permitir que a tua equipe comercial, ou mais uma vez, você que está sentada nessa cadeira hoje, não tem problema, que você torne mais eficiente esse teu processo. Então, o CRM, ele é uma ferramenta que, mais uma vez, vai contribuir e muito para o desenvolvimento do seu processo comercial. Então, advogada, entendemos para que serve o CRM. Agora, se ainda não está claro para você, eu vou te dizer o porquê que você deveria ter um. Trouxe aqui alguns motivos, tá? O primeiro deles, evita que você perca oportunidades por esquecimento ou falta de organização. Vamos lembrar do exemplo que eu trouxe lá no início, você toda maravilhosa, aqui no digital, vários clientes chegando. Vamos pensar até numa realidade que talvez seja mais palpável para você. 10 clientes por dia. Advogada, no final de uma semana, são 50 potenciais clientes. No final do mês, são 200. Como é que você vai dar conta de tudo isso? Eu te pergunto de novo. Então, se você não tem uma ferramenta para te auxiliar, você vai acabar
perdendo oportunidades. E se perder essas oportunidades, você está deixando o dinheiro na mesa. Um segundo ponto, aumenta a sua produtividade ou a produtividade da sua equipe comercial. É claro, se você tem uma ferramenta que te auxilia no desenvolvimento desse processo, você vai ser uma pessoa muito mais produtiva, você vai ser uma pessoa muito mais eficiente no comercial. Além disso, você tem também mais previsibilidade nas vendas e olha a paz que isso te traz. Porque quando você começa a documentar, você vai ter o seu próprio histórico. Você vai começar a entender, por exemplo, quantas pessoas que têm que chegar no seu WhatsApp para você agendar uma reunião. Quantas reuniões você tem que agendar para você fechar um contrato. E isso é muito maravilhoso, porque você começa a ter um alinhamento de expectativas com você mesmo, então você não se frustra durante o processo. Então, dá mais previsibilidade nas vendas, e isso é muito, muito bom para sua advocacia. E por fim, mas não menos importante, quando você tem um CRM, você melhora o seu atendimento com o seu cliente. De novo, também é óbvio, se você tem uma ferramenta para documentar tudo, inclusive o que você fala com esse potencial cliente, o teu atendimento ele fica muito mais fluido. Então melhora a experiência e contribui para que ele se torne cliente lá na frente. Vamos falar agora das ferramentas de CRM disponíveis no mercado. Olha, o CRM hoje ele já é uma ferramenta muito democrática. Existem várias empresas que oferecem esse tipo de ferramenta. Eu vou citar aqui algumas do meu conhecimento, mas eu aconselho fortemente que você faça essa pesquisa e entenda qual se encaixa melhor no teu contexto atual. Olha, a melhor ferramenta de CRM no mercado que eu conheço se chama Pipedrive. Depois você dá uma pesquisada. É uma ferramenta extremamente robusta, extremamente completa e ela faz muito sentido para quem tem de fato um setor comercial dentro do seu escritório. Então, se você já tem uma equipe de vendas estruturada, se você tem um SDR, se você tem um closer, faz muito sentido você investir nessa ferramenta. Te recomendo que você dê uma olhada no Pipedrive. Agora, Letícia, eu estou começando do absoluto zero. Eu nunca nem tinha ouvido falar em CRM, não tenho nem noção da cara de um CRM. Faz o seguinte, começa com um gratuito. O que eu conheço gratuito é da RD Station. Depois você dá uma pesquisada também. Ele tem uma versão gratuita. Vou dar aqui a minha humilde opinião. Eu não sou muito fã da interface dele, mas eu acho que é super válido para quem nunca viu um CRM na vida, nunca utilizou e quer começar a sentir o gostinho de como é ter essa ferramenta auxiliando aí no teu dia a dia comercial. Então, dá uma olhada no RD Station, eles têm uma versão gratuita. Agora, Letícia, eu quero um CRM com um bom custo-benefício. Qual que você me indicaria? Eu tenho dois para te indicar. O Mosquite, eu já utilizei o Mosquite. Na época eu pagava uns R$ 79,90, algo nesse sentido. E tem também o WA Leads, que na verdade é uma extensão de CRM que você instala no Chrome e ele fica dentro do seu próprio WhatsApp. É uma opção também para você, advogada, que ainda ocupa essa cadeira do comercial. É uma versão paga, mas que tem um excelente custo-benefício. Eu particularmente prefiro o WA Leads ao Mosquite, mas eu te recomendo dar uma olhada nas duas opções. Se tem uma coisa que eu quero que você leve da aula de hoje é a seguinte: não dá para viver da advocacia digital se comportando como amadora. Não dá para ficar anotando o contato no papelzinho, confiando na sua memória e perdendo lead no meio do caminho. Você não precisa de um sistema caro, de uma equipe. Não, você precisa de organização. E é aí que o CRM entra para te dar organização e previsibilidade. Começa simples, advogada, começa hoje, mas começa com método. E agora eu quero saber, você já usava o CRM na sua advocacia? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você precisa de ajuda para estruturar CRM, conteúdo, posicionamento, o link para falar com a minha equipe está aqui na descrição da aula de hoje. E não se esquece, se inscreve no canal, curte a aula, manda essa aula aqui para sua amiga advogada que ainda está anotando o contato no caderninho. E advogada, a gente se vê numa próxima. Até lá!